Fala galera, tudo bom? Saudades de vocês, estamos quase acabando esse semestre, né? Entre trancos e barrancos estamos indo, né? Vamos terminar então essa nossa matéria que fala sobre as 5 forças de Porter. Vocês já têm esse material lá no Classroom, mas eu vou postar ele aqui de novo para vocês terem mais pertinho aqui de vocês, certo? Vamos lá, a gente falou aqui a respeito de várias técnicas administrativas, certo? Nossa próxima prova vai falar sobre um apanhado de tudo isso, todas as que vimos depois da última prova. O que são as técnicas administrativas, né? O que elas prezam, que são uma padronização, para que elas servem, né? Nós vimos aqui alguns exemplos, temos vários outros que nós não conseguimos ver. Nós falamos de regulamento interno, manual de rotinas, organograma, análise SWOT, a matriz BCG. A gente falou agora sobre as 5 forças de Porter, falamos sobre a pirâmide de Maslow. Professora, mas a gente não falou de tudo. Existem milhares de técnicas, né, que nós podemos falar ainda além de todas essas que eu coloquei aqui. Claro que a gente não vai ter nunca tempo hábil para falar de tudo, ainda mais dessa forma na qual nós estamos trabalhando. Então, a gente vai vendo as principais técnicas, as mais importantes, aquelas que a gente tem mais facilidade para utilizar, que são mais maleáveis, né? Então, nós falamos sobre algumas delas. E quais as importâncias dessas técnicas para os administradores, os futuros administradores que são vocês, né? Que elas acontecem de forma sistemática, contribuem para a evolução da organização. E por que nós temos que aprendê-las? Para que a gente tenha o quê? Uma intimidade com essas técnicas, né? E aí a gente falou sobre as 5 forças de Porter, né? Que é uma tendência de análise do mercado, seja lá qual for o mercado que você está inserido. É analisar o seu concorrente, o seu fornecedor, o seu cliente, analisar produtos que podem vir a substituir os seus, sendo eles da mesma linha ou não, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu vou fazer um grande apanhado hoje sobre tudo, para a gente se lembrar de pequenos detalhes e partir para as nossas atividades. As 5 forças de Porter, ferramenta criada nos anos 70 pelo Michael Porter, né? Tem o objetivo de medir a competitividade do mercado e apontar onde seu negócio está inserido. Se você está sendo um novo entrante, se você, na verdade, já está estabelecido, qual a tua fatia do mercado? Quem são os seus concorrentes? Ele preza fazer tudo isso. As 5 forças de Porter faz uma análise da competição entre as empresas, considerando os 5 fatores. E os 5 fatores são poder de barganha dos fornecedores, né? Quais são os fornecedores que nós temos, como é que você barganha com eles, como é que você negocia com eles. A ameaça de novos entrantes, são os novos concorrentes que querem entrar no mercado. A ameaça dos produtos substitutos, a gente também já falou, são os produtos que tendem a substituir o nosso produto ou o nosso serviço, seja ele do mesmo setor, um concorrente direto ou não. A gente falou um pouco sobre isso na nossa aula, né? A gente discutiu, algumas perguntas surgiram. Professora, mas a gente está falando, tem que falar de um mesmo produto? Não necessariamente. A gente está vendo agora nessa época de pandemia, de quarentena, né? Que a gente tem muitos produtos que substituíram outros. Eu dei alguns exemplos para alguns, como as passagens aéreas, as viagens a negócios foram substituídas por videoconferências, né? As reuniões deixaram de ser ali fisicamente para serem o quê? Reuniões online. Então foi um produto que substituiu realmente total, e são de extremos completamente diferentes. Viagens de avião para videoconferência. E quem tinha esse tipo de aplicativo, como a Google, né? Que aí a gente tem ali o Meet, né? A gente tem o Zoom, que alguns professores estão fazendo a utilização hoje. Quem estava inserido nessa parte do mercado deu um boom, né? E outros tiveram que se adaptar, criar novos mecanismos. O poder de barganha dos clientes, que nada mais é que o quê? Como o seu cliente está barganhando com você, porque se a gente tem muita rivalidade aqui, ó, que é o nosso 5º tópico,
entre os concorrentes, a gente vai ter o quê? A gente vai ter sempre um cliente barganhando, porque ele procura na internet, ele pesquisa preço, hoje ele consegue ter as coisas mais na palma da mão. Como é que teu cliente está barganhando com você? Ele está conseguindo um desconto? Teu produto é único, é exclusivo? É isso, são esses aspectos que a gente tem que ver. E se não é? E se o meu cliente está conseguindo barganhar, conseguir o menor preço? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Então essa ferramenta busca enxergar tudo isso. Lembra da Ricardo Eletro? Que chegou no mercado, foi uma ameaça de um novo entrante para quem? Para Ponto Frio, para Casa Bahia. Ele entrou e entrou agressivamente. E entrou mexendo com isso aqui, ó, o poder de barganha de quem? Dos clientes. Ele pegava e da propaganda dele colocava o quê? Traga o preço da outra empresa, da outra loja, que a gente cobre. E fez com que as outras lojas se mexessem, parassem de expor os seus preços na vitrine. Por quê? Porque senão era só você ir lá fotografar e levar na Ricardo que ele cobria aquela oferta. Então as outras empresas começaram a dar uma desesperada e reagir, ao invés de estar fazendo já propostas ou criando estratégias que conseguisse fazer com que o Ricardo não fizesse isso. Ela já deveria ter feito isso, né? E aí fez todo aquele mercado se reorganizar. Então, é um ótimo exemplo para a gente enxergar como é que funcionam as forças de Porter, como é que foi que aconteceu isso tudo aqui, né? Deu até uma caída aí agora, Ricardo Eletro, mas a gente consegue observar como eles foram agressivos para pegar uma fatia do mercado. E eles conquistaram essa fatia do mercado realmente. E aí, continuando, a rivalidade entre os concorrentes. Para a maioria das indústrias, esse é o principal determinante da competitividade, né? Dentro de um mercado. Às vezes, os rivais competem agressivamente, como a gente acabou de falar aqui, né? Não só em relação ao preço do produto, como também inovação no marketing. Esse exemplo da Casa Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio, não há melhor para falar de agressividade na hora de comparar, na hora de buscar o seu cliente, né? Em situação de elevada rivalidade, os concorrentes procuram ativamente captar os clientes. As margens são esmagadas. O que significa? Eles jogam o preço lá embaixo mesmo. Para quê? Para desbancar o outro concorrente. Ele não se importa que vai ter pouco lucro. O que ele quer é ganhar aquela fatia do mercado, é ganhar os clientes. E aí, continuando, a gente tem aqui... Meu bagulhinho parou de funcionar. O poder de barganha dos compradores. Os clientes exigem mais qualidade por menor preço de bens e serviços, também competindo com uma indústria forçando os preços para baixo. Aí a gente entra na ideia do quê? De que o cliente quer o quê? Ele quer preço. Às vezes ele não quer simplesmente qualidade. E aí ele te força a baixar o preço. Quando você tem muitos concorrentes, você acaba caindo nessa. Querem ver um exemplo? Quando a gente vai para um setor hoteleiro, uma região muito turística, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma cidadezinha pequena, Penedo. Se você for a Penedo, tem centenas de hotéis, pousadas, chalés, né? E aí você ali tem o poder de barganhar com todos aqueles que estão na região. Claro que uns vão oferecer muito mais do que outros, mas você vai escolher de acordo com o que você quer e precisa. Mas de acordo com o que você quer e precisa, você ainda consegue forçar aquela empresa a dar uma baixada no preço. Você consegue barganhar isso. Por quê? Porque a concorrência é muito, muito grande. E qual vai ser o teu diferencial competitivo? Também descrito como mercado de realizações, a capacidade dos clientes de colocar a empresa sob pressão. Muitas empresas ficam sob pressão. Voltando ao exemplo do Ricardo Eletro, os clientes começaram a pressionar as outras empresas varejistas desse setor, né? O que eles faziam? Iam lá, fotografavam o preço, perguntavam o preço, falavam assim, anota para mim. Os vendedores não anotavam mais. Por quê? Porque você levava no Ricardo e ele fazia um preço menor ou igual, né? Para você levar aquele produto. E aí eles começaram a pressionar as demais empresas a se mexerem nesse mercado, a diminuírem os seus preços. O poder de barganha dos compradores também entra numa análise econômica, em que o método utilizado para analisar o comportamento do cliente se define
como segmento do mercado e é comumente utilizado em base de marketing. E aí a gente tem aqui, ó, preço da compra total. Ah, mas eu comprei tanto, comprei bastante, não dá pra gente fazer uma negociação aí e reduzir um pouco, ganhar um desconto? Disponibilidade de informação do comprador em relação ao produto. Se ele tem a pesquisa, e hoje em dia a gente faz muito isso, pesquisa na internet e vê o preço e vê o valor, ou então vai numa loja, observa o produto, é esse que eu quero, é esse mesmo. Aí eu vou pra internet e consigo comprar ele mais barato. Existência dos produtos substitutos, os produtos que às vezes são bem similares ou que vão atender tanto quanto, mas eles vão ser o quê? Mais em conta ou mais inferiores. Esses produtos substitutos podem também substituir o nosso produto de forma a gente cair no mercado. Por quê? Porque eles atendem para esse momento. Então o cliente não se preocupa muito com isso. De sua dimensão enquanto clientes. Será que o meu cliente, eu tenho essa fatia de clientes, eu estou preparado para atender o meu cliente ou não? Da sua capacidade de integração a montante. Eu tenho como atender em grande quantidade ou não? Eu tenho que fazer as coisas sob medida, certinho, devagar, eu faço por encomenda. Como é que eu estou fazendo isso? O poder de barganha dos fornecedores, aqueles que fornecem a nossa matéria-prima, nosso material para estar produzindo. Será que eles também estão nos auxiliando, estão sendo parceiros, são os nossos stakeholders? Será que eles estão sendo parceiros ou eles estão barganhando para eles ganharem mais porque eles são únicos? Eles também são uma empresa. Então, como é que está o teu poder de barganha com esse público, com esse teu parceiro de trabalho? Ó, fornecedores de matérias-primas, componentes de serviços para empresas podem ser fonte de poder de fornecedores, podem recusar-se a trabalhar com a empresa. Por exemplo, cobrar preços excessivamente elevados ou recursos únicos. Vai depender de como o teu produto é fabricado, com que tipo de matéria-prima. Fora que se for um produto muito difícil de ser, assim, de se conseguir, você ainda pode fazer o quê? Exigir que o teu fornecedor seja exclusivo seu, ou comprar dele uma quantidade tão grande que ele não consiga fornecer para mais ninguém. Então, isso também é um poder de você manipular o mercado. Tudo vai depender da tua capacidade de enxergar isso. E aqui, ó, o poder de barganha dos fornecedores, ó, grau de diferenciação, custo dos fatores de produção em relação ao preço de venda do produto. Se ele elevar demais o preço da matéria-prima, o teu produto vai ter que subir de preço. Ameaça de transmitir integração dos fornecedores em relação a ameaças de integração por outras empresas. Será que outras empresas também estão comprando desse teu fornecedor? Isso é bom você saber, isso é importante. Ter somente um fornecedor para a empresa pode ser um ponto fraco. Vocês querem ver um exemplo bacana? Falei um bocado disso essa semana a respeito da empresa Louis Vuitton. Vocês conhecem, né? As bolsas Louis Vuitton são caríssimas e são de uma qualidade absurda, absurda mesmo. Por quê? E por que a Louis Vuitton tem esse valor agregado às suas bolsas dessa forma? Primeiro, porque tem uma qualidade muito grande, são bolsas de qualidade e que o foco dela é um público mais elevado. Mas o controle de qualidade da Louis Vuitton também é muito bom, é muito grande, é muito forte. E digo mais, a Louis Vuitton não tem como seu fornecedor uma única empresa. Ela tem de 3 a 4 empresas que fornecem as suas matérias-primas. E assim, ela tem, uma empresa fornece 50%, a outra fornece 20%, a outra fornece 30% das suas matérias-primas. E todas essas empresas que fornecem são avaliadas constantemente, porque o controle de qualidade da Louis Vuitton é muito grande. Eles fazem testes com aquelas bolsas incansáveis para saber o tempo que elas vão demorar a ter um rasgo, a desfazer, quanto de peso elas aguentam carregar, tudo isso. Por isso é um material de muita qualidade e tem um valor agregado tão grande. Fora que, por que ela tem tantos fornecedores? Porque se um fornecedor faltar, ela tem outro para cobrir, né? Então, olha a importância de você ter mais de um fornecedor, de você trabalhar com a ideia do fornecedor. Imagina se você só tem um.
e o teu fornecedor não consegue te entregar o produto. Você fica sem fabricar? Como é que você vai fazer? Então isso faz parte do teu poder de barganha também. Buscar novos fornecedores, ter vários fornecedores. Para quê? Para que você nunca fique preso a um só. Aquela ideia de nunca botar todos os ovos numa cesta só, sabe? Porque senão se a cesta rasgar, cair, você perde todos os ovos, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar quando a gente começa a pensar a respeito disso. Ó, ameaça de integração, a montante ou jussante, né? Isso aqui está escrito. O que é? A gente tem produtos que são comprados em grande quantidade, que são distribuídos em grande quantidade, e aí a gente pode barganhar o valor deles também. E as 5 forças. Dentro das 5 forças, com a empresa que também é a sua fornecedora. Ela também tem que fazer o mesmo deverzinho de casa que a gente, né? E a entrada dos novos concorrentes? Sempre estar de olho no mercado. Estar de olho se estão entrando concorrentes novos, como abafá-los, qual o diferencial deles. Por quê? Porque ele pode entrar como a Ricardo Eletro entrou e fazer o quê? Uma bagunça na tua estabilidade. E aí você fica perdido e aí você tem que mudar toda a tua estratégia porque você permitiu que um novo entrante viesse e bagunçasse a tua vida, né? Muitas empresas entram no mercado com o desejo de conseguir uma fatia e às vezes você já está consolidado lá, né? Uma parcela de um setor que frequentemente recursos substanciais, né? Caso haja barreiras de entrada que possam dificultar a inserção, fica mais difícil a fixação. Se você cria diferenciais competitivos para a tua empresa, você consegue impedir que novas empresas entrem. Nossa, isso parece cruel, Rafael. Todo mundo não tem um poder ou uma possibilidade de entrar no mercado? Sim, mas se você quer a perenidade do teu mercado, você tem que ir além, né? Quer ver? Vou dar um exemplo de vida pra gente. Se você tá lá, a gente brinca muito em sala de aula com isso, né? Rodeando, tentando conquistar lá uma gatinha. Ou conquistou, você tem a sua namorada ou seu namorado. Você vai deixar a ameaça de novos entrantes, de novos concorrentes? Você vai permitir que alguém ultrapasse ou chegue perto nem tanto, né? Mas que roube a sua namorada ou conquiste o seu namorado? Não, você vai ter que estar sempre o quê? Analisando o mercado, vendo quais são as suas falhas, os seus defeitos, quais são as coisas que você pode melhorar, quais são as queixas, né? Quais são as possibilidades que o outro está provendo que você talvez não esteja. E melhorar isso o tempo todo. Claro, quando há outro interesse, né? E aí sim, você começa a impedir a entrada de novos concorrentes. Por quê? Porque você não está deixando faltar nada. Você está suprindo tudo sempre, né? E aí o teu cliente não precisa ir atrás de outro, assim como teu namorado é tua namorada, né? Então vamos lá, continuando. Já foi entrada de novos concorrentes. A existência de barreiras de entrada, como patentes, direitos autorais, essas são maneiras de você fazer barreiras de forma legal, né? Quando você patenteia o produto, quando o teu produto tem direitos autorais e para o outro grupo, quando para o outro grupo não colocar um produto na frente ou competindo com você, você tem esses direitos, ele tem que te pagar esses direitos. Será que isso vai ser realmente desejado pela outra empresa? Acesso aos canais de distribuição. A distribuição do teu produto. Você tem um canal de distribuição boa, você fala com o teu cliente bem, você consegue distribuir de forma adequada, não faltar o teu produto. Isso também faz com que as empresas não consigam entrar, porque eu estou em todos os lugares e ela fica com dificuldade de competir comigo. Políticas governamentais, ficar de olho, por que para as empresas é importante que o A ou B, a direita ou a esquerda estejam eleitos, porque tem que saber se aquele candidato ele prevê algo para as empresas, principalmente para o seu setor. A tua marca, ela está forte no mercado? Ela é uma marca agressiva ou ela está frágil? Qualquer um pode substituí-la.
vantagens absolutas de custo. Será que eu estou com um bom poder de barganha entre os meus fornecedores, entre aqueles para quais eu estou vendendo? Eu estou conseguindo uma margem boa no qual eu posso baixar o meu preço sem entrar alguém para eu poder eliminar aquela concorrência? E economia de escala e custo de transição. Será que eu estou me colocando no mercado de forma correta? Eu estou conseguindo uma margem de lucro saudável? Eu estou só sobrevivendo e estou na corrida dos ratos, só buscando conseguir um valor para subsistir? Ou não, eu tenho margem, eu consigo guardar valores para poder no mês seguinte continuar me retroalimentando, né? Vamos lá. E os produtos substitutos, que a gente falou, que existem produtos de bens e serviços que podem ser substitutos no mercado. Sim, a análise de quanto aos concorrentes existentes e a ameaça, nem sempre de um produto substituto é um produto concorrente direto, né? Como a gente falou aqui, o colega quis dar o exemplo, Coca-Cola e Pepsi. Sim, Coca-Cola e Pepsi são concorrentes diretos e não só dentro do setor, especificamente do refrigerante de cola, mas de todas as linhas, desde sucos, desde de bebidas gaseificadas e todo o resto. Se a gente permite que o nosso concorrente venha entrando nesses outros setores para nos diminuir, a gente acaba perdendo, né? Vocês se lembram que a Coca-Cola tinha a água Aquarius, que era a mesma coisa que a H2O, mas ela veio e desbancou a Aquarius. A Aquarius não teve nem vez de respirar, porque a H2O veio tentando desbancar tudo, porque foi a novidade do mercado. Qual foi o diferencial ali? Ter sido lançado primeiro, ter feito uma boa estratégia de marketing, ter sido um produto diferente. Ela veio com a pegada de ser saudável, né? E ao mesmo tempo não ter caloria e tal, e ao mesmo tempo ser gostosa. E ela conseguiu entrar no mercado legal. Teve que trocar o nome depois, né? De H2O para H2OH, né? Então, a gente consegue entrar legal. A relação dos produtos substitutos. Preço e rendimento. Se o preço do meu produto está realmente sendo o ideal, então eu consigo baixar no mercado, permitindo não entrar outro para me substituir, ou eu consigo entrar no mercado com um produto inovador, substituto e que tem um baixo custo para o meu consumidor. Então eu consigo uma fatia desse mercado. Nível de diferenciação do produto. Que produto é esse? Qual é a fatia do mercado que ele pretende estar ali absorvendo? Ele é um produto único. Qual é o diferencial dele? Poder de barganha do comprador. Quanto que eu vou oferecer para ele, para eu conseguir ter essa fatia do mercado? Não, eu vou oferecer menos do que o outro. Eu sou novo no mercado, eu estou entrando agora, então eu consigo fazer um preço melhor. Será que eu consigo? Isso tudo tem que estar focado. E a qualidade do produto. Não adianta você oferecer um baixo valor e o produto não ter tanta qualidade. Você não vai se estabelecer por muito tempo no mercado. E a ideia é ficar no mercado. Exemplos de produtos substitutos aqui, ó. A margarina que pode substituir a manteiga, ou a manteiga que pode substituir a margarina, né? Quando um tiver mais caro ou o outro, assim como a carne de boi pela carne de frango. A gente vai continuar tendo carne no prato, só que a gente vai substituir carne por frango ou frango por carne. Geralmente as mamães em casa fazem isso, né? Carne subiu demais, então vamos comer frango, né? É uma forma de substituir, são produtos diferentes, mas um substitui o outro. Taxista e motorista de Uber. Como caíram os taxistas, né? Porque o Uber veio tomando conta, com uma proposta nova, diferente, né? Que são pessoas comuns que estão dirigindo aí. Alguns ainda preferem pegar o táxi, acham mais seguro. Outros preferem pagar menos no Uber. E assim um foi substituindo o outro. E continuando, o importante, em um determinado momento ou em alguma dessas forças são mais importantes para um determinado setor. Às vezes o teu poder de barganha com o cliente vai ser mais importante, às vezes analisar o teu concorrente vai ser mais importante, às vezes o mais importante naquele momento, na verdade, vai ser você criar barreiras para ninguém novo entrar, porque você está sozinho no mercado, você tem que se fortalecer ali. Qual momento você está e qual a medida é mais importante você dispor energia
vai depender daquele momento, daquela hora e de uma análise sistêmica do mercado. Fazendo todas as outras que nós fizemos, como as análises SWOT, né? Como todas as outras técnicas administrativas que a gente andou vendo, isso tem que ser sistêmico, isso tem que ser sempre sendo feito, cíclico, né? A gente consegue fazer essas observações e consegue saber onde a gente tem que se focar mais, certo? Então, busquem estar analisando esse mercado o tempo todo. Estejam com os olhos atentos. As oportunidades estão aí o tempo todo. Nesse momento de crise, de pandemia, de quarentena, muitas empresas quebraram e outras deslancharam, porque estavam o tempo todo vendo o mercado e o tempo todo prontas para ação, prontas para o que daí vier. Estavam na internet, estavam entregando e quando veio ela só teve que fazer pequenos ajustes. Quem não fazia nada disso teve que fazer o quê? Começar algo novo de novo. Então, estejam de olho no mercado, estejam prontos sempre para inovar. A gente fica por aqui, tá? A nossa matéria é essa. Semana que vem a gente provavelmente vai fazer umas atividades, exercícios de revisão para nos prepararmos para a nossa provinha, beleza? Então, galera, fiquem bem, fiquem em casa. Tô morrendo de saudade. Espero revê-los em breve.